ventosa, ela não tem como princípio terapêutico tonificar o paciente. Então, quando o paciente está sofrendo de questões respiratórias, muitas vezes ele vai ter deficiência de Ti no pulmão, que é a falta da energia para fazer o ar descender e circular ali dentro. A ventosa não é o melhor mecanismo para trazer nutrição, mas a moxa, por exemplo, é excelente. Eu não vou falar de moxa aqui, lá dentro da plataforma vocês vão ter até aula sobre isso, mas o que eu quero que vocês entendam aqui com a ventosa? Ela é o primeiro passo para fazer circular. Quando a gente prepara o paciente ali, eu faço uma massagem bem levinha e vou começar a fazer um movimento com a ventosa. A primeira técnica que a gente vai usar é o sopro do dragão. Não tem pra onde correr. Por que eu vou usar o sopro do dragão? Porque eu estou com uma estagnação no pulmão e eu preciso fazer ele circular. Mesmo que eu esteja atendendo um paciente que está com sinusite. A sinusite é uma das disfunções do pulmão que não está limpando a face. Aí ela não tem o tiro suficiente no alto e fica estagnado aqui. Mesmo que eu for tratar um paciente com sinusite, eu vou deitar ele primeiro de costas, eu vou fazer a técnica primeiro aqui, onde eu tenho os pontos de assentimento para dar mais impulso, para circular mais energia, para depois eu virar ele com a barriguinha para cima e tratar o rosto dele, que também posso usar ventosa, ou acupuntura, ou moxa, ou guaxá, para terminar de finalizar essa técnica. Mas o segredo disso está em primeiro circular a energia desse pulmão. É fazer o sangue, a energia, o Qi e o Shui entrar em movimento aqui, certo? Vou fazer isso de forma aleatória? Não. Eu vou usar primeiro o sopro do dragão, efetiva várias vezes, né, de forma bastante intencional, para expulsar esse agente que está começando a penetrar o corpo, nesse caso das doenças respiratórias. Então, presta atenção. O sopro do dragão é aquela técnica que eu ponho e tiro a ventosa rápido. Aí precisa de habilidade técnica, não dá para colocar e depois tirar. Isso não é sopro do dragão. Sopro do dragão tem que fazer isso aqui ficar quente. Imagina um dragão soprando, vai ter uma quantidade de calor ali muito grande. Então, esse espaço aqui onde eu estou fazendo a técnica, eu tenho que aquecer ele. Para eu ter certeza que está fluindo, que a energia está ascendendo, não sei se vocês repararam, mas antes de eu começar, eu toquei a pele dela, para sentir os pontos que estão mais quentes e os pontos que estão mais frios. Onde eu tenho um ponto mais quente, eu já tenho uma energia estagnada ali. A energia está parada, aquecendo. Onde eu tenho um ponto mais frio, não está chegando calor, não está chegando energia. Então, eu vou estrategicamente tocar tudo aqui e sentir onde que está essas desarmonias. O senhorzinho de 80 anos vai ter a lombarzinha mais gelada, provavelmente, porque já não tem tanto Qi, tanto sangue. E aí eu vou sentir e depois fazer esse movimento. Então, Cida, vai fazer lá no senhorzinho de 80 anos, começa já pelos rins, que é o lugar onde está mais frio. Aqui no Alessandro, eu comecei no meio do tórax, eu não comecei aqui em cima, porque aqui está mais quente, região de coração. Eu vou começar onde tem mais sensação de frio, para eu trazer esse calor para o alto, com o sopro do dragão. Aí, repetindo vezes, aquecendo e puxando. Lembra que eu falei para vocês que a gente está trabalhando no canal regular aqui? Então, eu tenho um canal regular, que é o canal onde está circulando os meridianos, e aqui nas costas eu vou ter os pontos de assentimentos de todos os órgãos e vísceras. Então, quando eu venho aqui e faço esse estímulo com a ventosa, eu estou indo lá no canal e dando um pequeno fluxo energético para ele. Porque o éter que está aqui na ponta da chama fica aqui dentro do corpo e aprofunda dentro da pele. Então, eu tenho energia entrando nos poros, no processo de canal, dando aquele pequeno Qi lá e fazendo esse fluxo, como se eu desse pequenas voltagens assim, olha, para poder fazer circular, para esse fluxo energético fazer circular. Quando o paciente é muito sensível, ela vai ter um choquinho. Ele fala, nossa, deu um incômodozinho aqui, que é isso? É um choquinho do Qi, né? Energia circular. Aí, vamos lá. Eu vou fazer de novo o sopro do dragão, repetidas vezes, até eu aquecer bem essa região, antes de pensar em colocar a ventosa fixa de qualquer forma. Quando eu paro o sopro do dragão? Quando toque na pele já está quente. Quando eu faço o deslizamento aqui com a ventosa e sinto que já aqueceu. Aí eu falo assim, legal, já está quentinho, já está igual aqui no alto, tá uniforme. Então essa região do rim que está mais geladinha, às vezes eu vou ter que dar mais atenção para ela, repetir isso mais vezes, até que se aqueça bem. Antes de pensar em colocar a ventosa fixa em qualquer lugar. O que você precisa ter atenção aqui? Não importa se é um paciente de 80, se é um paciente de 5. O sopro do dragão pode ser feito, tá? Mas o de 80 tem pouca energia, mas aqui eu não estou deixando a ventosa fixa. Eu só estou dando pequeno estímulo, pequenas pulsões. Então, aquecer e usar o sopro do dragão, você pode fazer para todo mundo. Não tem restrição nesse sentido. Desde que você não esteja fazendo errado. Isso aqui é fazer errado, ó. Isso aqui é fazer errado. O sopro do dragão é uma técnica que requer agilidade.
Eu vou dar um estímulo rápido, vou puxar o ar e vou tirar a ventosa. Eu falo com os alunos assim, às vezes, faz 10 vezes sem deixar o copo esquentar. Então, um jeito para você treinar é você fazer 10 vezes sem deixar o copo esquentar. Aí é sinal de que você está ganhando agilidade. Por que eu estou deslizando esse copo quentinho aqui na lei? Porque eu estou transferindo o calor do copo para o corpo e isso aqui vai trazer mais sangue para a superfície. Então, já vai dar uma relaxada na musculatura dela, já vai trazer mais sangue para o alto e aí eu consigo continuar trabalhando. Eu acho que na câmera não dá para vocês verem, mas o corpo começa a arrepiar. Esse pequeno arrepiozinho que dá na pele é o ti que sobe. Sabe quando você está movimentando ele, o paciente está bonitinho de ver, as costas dando tudo arrepiadinho. E aí desce o canal no braço, porque eu estou mexendo com região de pulmão. Às vezes eu estou fazendo na perna, vai descer. Ontem eu fiz no pé de uma paciente, era região de fígado, e aí a perna tremia, porque é o canal do fígado. Ser terapeuta energético é ter esse olhar sensível para os movimentos que o corpo está fazendo. Por isso, colocar a ventosa e assistir aula não funciona, porque você não está nem prestando atenção na ventosa, nem prestando atenção na aula. Colocar a ventosa no paciente, mexer no WhatsApp, não funciona. Porque não é o tempo que a ventosa fica no corpo, mas é a sensibilidade que cada corpo vai trazer. E cada pessoa é única. Então, ventosa não é tudo igual. Fazer a técnica não é igual para todo mundo. Você tem que ter presença, é um processo meditativo. É o seu Shen com o Shen do paciente. Bom, o que você tem que ter muita atenção? Eu já expliquei o jeito errado de fazer o sopro do dragão, que é pôr ou deixar. Outro jeito errado de fazer o sopro do dragão é isso aqui, ó. A pessoa flamba o fogo na boca do copo. Aí a boca do copo esquenta, você põe no paciente, ele até pula, porque tá queimando. Eu não queimei a Alessandra aqui nenhuma vez. E eu posso fazer aqui, ó, 10 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu fiz 18 vezes e agora começou a esquentar. Então, é agilidade, senão não chama o ti. Senão você vai deixar a ventosa fixa e causar hematoma. E eu não quero hematoma no paciente, eu quero chamar o ti. O ti já é uma coisa sutil. Então, você tem que estar atento àquilo que você está fazendo para ter um bom resultado. Lembra que eu falei para vocês sobre a respiração do paciente ser importante nesse movimento? Então, você vai falar com o paciente para respirar profundamente. Comecei a fazer a técnica do sopro do dragão, eu paro no meio e falo com o paciente, agora vamos respirar junto? Eu vou colocar minha mão aqui embaixo, eu quero que você levante a minha mão. E ele vai respirar grandão. Enche a barriguinha de ar, solta o ar. Vocês estão vendo o movimento dela lá na tela? Ó, enche a barriguinha de ar, solta o ar. Eu quero a mão lá na lombar para que ele consiga inspirar o pulmão todo profundamente. Se ele estiver respirando só de forma torácica, né, só aqui no alto, você vai vir aqui atrás dele e vai fazer esse movimento aqui, ó. Apoie a sua mão entre as escápulas, então aqui, ó, minha mão está aberta, eu vou apoiar entre uma escápula e entre a outra, eu vou empurrar essas costas para baixo enquanto ele respira. Por quê? Eu vou dar força para esse pulmão descender o ar. Eu quero que esse ar vai até lá embaixo. Então, eu vou dar força para esse pulmão descer o ar até lá embaixo. Às vezes, o paciente vai sentir dor para fazer esse movimento, porque o pulmão dele está fraco. Mas é isso mesmo. Continua fazendo o movimento da respiração e vai fazendo isso, para descender esse ar. Então, espalha a sua mão, palma da mão abertinha, espalha as costas e desce o pulmão. Então, eu estou fazendo um movimento de abrir e descer. Apoio aqui no meio da escápula e vou empurrando esse ar para baixo. Aí vocês vão sentir, tem paciente que fala assim, nossa, mas até assim, parece que assentou, parece que encaixou. Tem paciente que fala assim, não, parece que encaixou. E parece mesmo, porque esse pulmão está inchando só aqui no alto, na respiração ansiosa dele, ele vai ficando muito aqui, ó, obstruído. Quando ele desce essa energia, ele acha espaço lá embaixo no abdômen, ele aceita a parte alta do pulmão, diminui a quantidade de ar e deixa o ar descer mais. Então, aceita essa energia aqui embaixo. Enquanto isso, ele está massageando os órgãos internos. E aí, a energia dos outros órgãos vai beneficiar ele. Porque enquanto ele expande, ele faz esse movimento de inflar e de recolher, inflar e recolher, ele está massageando os outros órgãos internos aqui embaixo, e esses órgãos vão beneficiar ele com a energia que vai começar a circular melhor, certo? Então, faz o sopro do dragão até uma parte, metade do tempo para, já está quentinho, já está legal. Então, agora vamos respirar junto, colega. Bota o paciente para respirar, faz 5, 10 respirações com ele. Volta com o sopro do dragão e finaliza com ele respirando. Por que você faz dessa forma? Porque primeiro você chama o Ti, depois você dispersa ele. Então, primeiro você faz a energia chegar até na superfície, 3 camadas, então ela está chegando no alto, depois você põe ela para circular. É menos difícil do que se você faz só a respiração no início, porque ele ainda não abriu esse processo. Ele ainda não tem energia nesse órgão, ainda está meio destruído.
E aí capricha de novo no sopro do dragão. Faz. Aquece. Dedica tempo para fazer essa primeira parte, porque ela é muito importante. Na medicina chinesa, o pulmão ele se manifesta na pele. Então, guarda isso aí. O pulmão manifesta na pele. Ou seja, se eu estou tocando na pele dela, eu estou tocando a manifestação do pulmão. Por isso, pacientes que têm questões respiratórias, muitas vezes têm questões cutâneas. É muito comum ele desenvolver processos cutâneos. É muito comum um paciente que fuma muito desenvolver psoríase, por exemplo. É muito comum um paciente que tem muita obstrução, né, nasal, tem dificuldade de respiração, tem muita espinha no rosto. Porque o pulmão ele se manifesta na pele. E aí a gente vai olhar para o tecido da pele para ver a manifestação do pulmão. Só que é por lá que ele vai expulsar o Chieti. O que é o Chieti? É um agente patógeno, é uma doença que está penetrando no corpo. É uma manifestação que está entrando ali no organismo daquela pessoa e causando um adoecimento. Então, por exemplo, quando eu venho aqui com a ventosa e vou lá fazer o sopro do dragão, então eu estou aqui, ó. Vou esquentar essa ventosa que ela geladinha. Ó, eu venho aqui e faço o sopro do dragão, eu estou convidando esse ti que está na superfície para vir para fora, certo? Então, eu estou repetindo o sopro do dragão. Na região de pulmão. Meu paciente está gripado, tem vírus. E eu estou aqui repetindo isso. O que eu estou fazendo? Quando a gente fala assim, a ventosa libera a toxina do corpo, vocês acham que é no roxo que fica no corpo. Não é. Acha que é no hematoma que fica no corpo. Não é. Está liberando a toxina aqui, ó. Na hora que eu estou expulsando o sopro do dragão, ajuda a expulsar essa toxicidade do corpo. Aí o que acontece? A pessoa está aqui fazendo o sopro do dragão e respira esse ar. Vai entrar no seu nariz e vai adoecer o seu pulmão. Olha que louco isso. E eu não estou falando para vocês de uma coisa sem experiência. Tem uma aluna que chama Mel. A Mel tem uma filha de 7 anos. E aí ela estava fazendo a ventosa para tratar a síndrome respiratória. E ela falou para mim assim, professora, a minha filha estava lá, gripada, começando a dar febre. Eu fui lá e fiz a ventosa nela. Só que enquanto eu estava fazendo o sopro do dragão, eu estava lá fazendo a ventosa no sopro do dragão, eu peguei um copinho e cheirei ele. Não sei por que eu fiz isso. Eu sei por que ela fez isso. É Deus ajudando a gente a conhecer as coisas. Aí ela cheirou o copinho, então foi muito intencional, então ela teve muita clareza do que estava fazendo. Aí isso trouxe a teoria para a prática. Quando ela fez esse movimento de cheirar, a filha dormiu, acordou melhor e ela acordou gripada. Por que ela acorda gripada? Porque o Chieti, que é o agente patógeno da doença, a manifestação, que estava penetrando o corpo da filha, foi expulso e ela respirou aquilo. Então, o que eu aconselho para vocês? Mas aí é em todas as patologias, não somente as de pulmão. Quando você está fazendo o movimento, olha como você tem que estar presente na técnica. Eu não faço atendimento com o paciente aqui e fico aqui, conversando com ele. Eu estou fazendo aqui aula. Se eu estou com o paciente, eu estou em silêncio, estou meditando, estou prestando atenção. Então, na minha respiração, eu não inspiro na hora que eu tiro a ventosa. Eu inspiro na hora que eu ponho, na hora que eu tiro, eu solto o ar. Porque não tem chance nenhuma desse negócio entrar. E eu não fico aqui em cima. Então, eu dou uma afastada natural. E aí, na hora que eu tiro, eu solto o ar. Então, isso aqui vale ouro. E vocês não vão nem falar isso para vocês. Na hora que você tirar a ventosa do corpo do paciente, solta o ar, ao invés de inspirar. Porque aí você não deixa esse ar entrar, esse Chieti penetrar o seu corpo. Esse agente patógeno aprofundar o seu organismo. E você não vai se adoecer. Então, principalmente em questões respiratórias, jamais respira o ar que fica depois que você tira a ventosa. Nem no sopro do dragão, e nem quando você deixa a clássica ventosa fixa. Deixou a ventosa lá, fez o atendimento do paciente, depois na hora que você vai tirar o copo, eu estou lá, fiz o atendimento do paciente, eu vou tirar esse copo aqui, eu vou afastar o meu rosto, às vezes viro o rosto, eu afasto ele um pouco, eu tiro contra mim, eu não tiro a favor de mim o copo. Eu não vou tirar o copo virando ele para mim, eu viro ele para lá e volto. Tá vendo o movimento? Porque aqui ele vai. Eu faço isso. Né, eu preciso usar máscara, luva, super proteção? Não acho que tem necessidade. Eu acho que prudência já é suficiente. Entender isso já é suficiente. Mas se você se sente mais seguro, fique à vontade. Mas é muito sério. É muito sério. Porque a doença vai ser expulsa, a toxicidade está sendo expulsa do corpo através desse movimento. Teve uma paciente que estava passando um processo de irritabilidade muito forte, ela tem uma descompensação emocional muito grande, e o aluno foi atender ela para liberar a estagnação do fígado. E eu falei, faz o chu dorsal, faz nas costas, faz muito na região de fígado. E ele foi lá e fez.
Ele me ligou e falou assim, Débora, não sei o que aconteceu, não, que a mulher só podia estar com trem ruim. Porque ela foi embora, eu fiquei numa raiva, ela foi embora dela, ela saiu daqui, ela falou que nem estava lembrando que estava na raiva nela mais. Mas eu fiquei no ódio, eu fiquei numa raiva, eu fiquei irritada, tava metendo, não sei o que aconteceu. No final do dia, eu fiz uma banho de sal grosso. Não é o tieti que dá a toxicidade do fígado, que ele tá aqui respirando aquele negócio e penetrando dentro do corpo dele. Então, a manifestação, a estagnação acontece por alguma manifestação do corpo. E se você está tentando tirar e expulsar ela aqui, você precisa, como terapeuta, ter prudência, porque é sutil, mas é potente. É sutil, mas, sabe, isso funciona. O pulmão, que é o órgão que a gente vai pensar muito hoje para síndromes respiratórias, ele processa a tristeza como emoção. As emoções, elas não são nem boas nem ruins, elas apenas são. Isso serve para tudo. Tristeza, alegria, raiva, todas as emoções, inclusive a tristeza. Quando a gente pensa que o pulmão ele é o responsável pela tristeza, eu quero que vocês imaginem comigo o seguinte. Lembra de um momento triste aí da sua vida, um momento de tristeza que você passou? E como é que estava o seu fluxo energético? Como é que você estava? Uma pessoa, quando ela está triste, ela não está pulando, saltitando, ela não vai para o carnaval. Uma pessoa, quando ela está triste, ela fica recolhida no quarto dela. Ela fica deitada em posição fetal. Uma pessoa triste, ela não tem muito movimento, ela não vai para academia, ela não corre 15 quilômetros. Uma pessoa, quando ela está triste, ela não faz ela não tem muito gasto de energia. Por quê? Porque o movimento do pulmão é para dentro. Então, puxa o ar aí, todo mundo comigo, ó. Viu que você puxou o ar, você entrou com ele lá dentro de você, ó. Isso se chama introspecção. Trazer para dentro, colocar profundo, fazer entrar. Isso é introspecção. O pulmão, ele é um órgão de introspecção. Ele é um órgão que faz entrar, ele é um órgão que faz ficar dentro. Por isso a emoção é a tristeza. E quando a gente fala sobre isso, não é sobre estar ou não triste, mas é sobre o movimento que aquela emoção gera no nosso organismo. A gente ocidental tabela as coisas e coloca barra igual para tudo. A gente aprende assim na escolinha. O oriental faz por analogia. Então, ele olha de forma análoga para o mundo e ele faz correspondências. Então, quando eu me correspondo com a emoção tristeza e eu entro para dentro, eu percebo que o pulmão faz o mesmo movimento. O pulmão, ele tem esse movimento interno, ele descende o ti. Esse ar que a gente respira é uma fonte de energia. Existem 3 formas de entrar energia no nosso organismo. Todo ser humano tem 3 maneiras de absorver energia. Uma é pela respiração. Quem faz yoga, prana yoga. Lembra disso? Os pranayamas, que você inspira o ar, isso é uma forma de energia. Os budistas se alimentam muito pouco fisiologicamente e respiram muito bem, porque o ar é uma fonte de energia, ele abastece o corpo através da respiração. Então, o pulmão, ele vai absorver a energia do ar, da atmosfera, e vai manifestar a energia nesse corpo. Ele vai manifestar a energia aqui. A outra forma é através de alimentos e bebidas, aí eu vou precisar do baço para fazer essa transformação. Por isso, a qualidade do que eu como é muito importante. Comer não é matar fome, é nutrir o corpo. Então, eu posso comer McDonald's e matar minha fome, ou eu posso nutrir o meu corpo com uma planta ali que eu comprei, que eu plantei no quintal da minha casa e vai me dar mais nutrição do que matar fome, entende? Então, às vezes a gente conta carboidratos, conta calorias, e na medicina chinesa a gente não conta calorias, a gente olha a qualidade da alimentação que a gente tem, porque a energia da batata vai entrar no seu corpo e vai fazer você ter metabolizar aquilo, que é uma raiz e que vai tonificar o baço, por exemplo. Aquilo que é picante tonifica o pulmão. Pensa agora, você fazendo, por exemplo, pensa no mel, um potão de mel, quando você come o mel. Quando você come o mel, sua boca não dá uma fechada para dentro? Não parece que ela dá uma colada? O mel não é uma gosminha que cola e te coloca assim, parece que te puxa para dentro? O mel tonifica o pulmão, porque ele puxa para dentro. Pimenta, por exemplo, ela tonifica o coração, ela faz circular. O coração, ele expulsa, ele pulsa, ele circula. Então, vai fazer pulsar. O chocolate amargo é bom para o coração, porque faz expulsar. Você vê que ele faz, te dá essa aceleração cardíaca. Então, ele vai tonificar o coração. As raízes tonificam o baço. Então, por exemplo, a batata que nasce embaixo da terra, para ela se formar batata, ela tem que juntar a terra. Ela está embaixo da terra juntando terra. O baço não é o elemento terra. Então, ela está juntando aqueles nutrientes ali, ela está ficando muito forte. Ela tem mais tonificação ali para a terra do que a folha, que seria o alface, por exemplo, que nasce para fora. Então, é por isso que não é à toa que a raiz que nasce embaixo da terra tonifica o baço. Vai ser porque ela está juntando terra para criar aquela força. Então, eu quero que vocês pensem com a cabeça de um chinesinho. Eu quero que vocês pensem com a cabeça de alguém que há 5.000 anos atrás não tinha receita de nutricionista, mas olhava para as plantações e viam isso. E aí, para a gente voltar para o pulmão, ele é esse movimento interno. Então, quando eu estou falando de tristeza, eu estou falando daquela pessoa que fica mais introspecta, que tem síndromes de pensamento que mantém ela mais quieta. Ela tende a ter mais introspecção. Então, é uma pessoa que às vezes tem um QI muito alto, não gosta de muito movimento, não gosta de muita gente perto. Por que o velho adoece muito do pulmão? Porque ele começa a ficar seleto, ele não quer muita gente perto, ele está entrando para dentro de novo, ele está virando de novo uma semente.
A pessoa que fica mais velha, já viu que tem campanha de vacinação para idoso? Por que não tem campanha de vacinação para adolescente? Porque o adolescente, ele está no ápice do yang, ele está para fora, ele está circulando, ele conecta com um monte de gente, ele está cheio de energia. O idoso, ele está introspecto, ele já não conversa com tanta gente, ele está ranzinza, ele já viveu muita coisa, ele já se decepcionou demais, e agora ele entra para dentro. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que você vai ajudar o seu paciente em síndromes respiratórias, você precisa entender esse movimento para fazer esse fluxo com ele. Às vezes você vai ter que mandar essa pessoa ir caminhar no sol. Porque se o pulmão que entra para dentro manifesta tristeza e ele guarda, quando ele adoece, ele guarda mais. Ele fica um casulinho, ele quer ficar quietinho. Eu tenho que expandir esse pulmão. Eu vou ensinar uma respiração na maca para vocês que vocês vão fazer com o paciente. E aí, na maca, eu vou obrigar esse paciente a respirar profundamente. Por quê? Eu quero inspiração profunda para movimentar o ti do pulmão, para que ele vá até lá na profundeza e ele leve energia para os rins, porque eu preciso dos rins para melhorar esse sistema de questões respiratórias dele, e aí ele traz essa energia de volta. Então, a respiração e o movimento é tão importante quanto a técnica na maca.